Muito bem, pessoal. Bom dia. Eu passei uma semana utilizando ao máximo as funções do T-Rex 3 e gostaria de convidar você a passar um dia comigo, onde eu vou demonstrar um pouco mais sobre essas funções. Tá legal? Vamos lá. Primeiro, em relação ao sono, eu coloquei esse take para gravar agora, mas eu acordei minutos atrás. E vamos lá. Primeiro, em relação à análise de sono, né? Na noite anterior, eu sempre programo um alarme aqui em dispositivos. Lá em cima está lá o T-Rex 3, né? E aqui tem a função alarme. Dentro do alarme, eu posso fazer várias adições, edições e tudo mais e colocar alarme conforme padrão, né? Tanto para dias específicos da semana, tocar uma vez, tocar todos os dias e tudo mais, ok? Aí voltando no início, tenho análise completa do sono, lá em cima onde tem visão geral, hybrid charge e sono, então aqui eu tenho análise. E aqui tá como que foi meu sono hoje, eu dormi das 1h35 da manhã até as 8h20, foi uma noite atípica, porque eu viajei ontem, acabei chegando tarde. Aqui é o seguinte, quando você coloca ele, né, meio na horizontal, ele muda a imagem, tá? Mas vamos lá. Então, como eu viajei, eu tive que dormir menos e dormir também uma consistência diferente, tá bom? Então aqui, basicamente, essa noite eu fiquei bastante tempo acordado, na minha, né, percepção, porque eu não fico muito. Foi 8 vezes que eu acordei, fiquei 14 minutos aqui acordados. Então ele faz uma análise muito boa em relação ao sono e você pode ir colocando aqui, né, todos os dias para você ver só a nota do meu sono. Tá legal? Nesse aqui não, mas a maioria dos dias anteriores foi muito boa. Então até um comparativo com a UP. A UP tem aqui os dados de sono também e tem uma consistência, né? E aí a minha nota tem sido muito boa. Consequentemente, minha recuperação hoje, ela tá 69, mas a minha recuperação aqui no verdinho, ó, ela é bem alta. Nesse caso aqui na UP, e aqui voltando, eu coloco aqui a minha recuperação, no caso no T-Rex, tá bom? Então vou demonstrar um pouco para vocês as funções, como por exemplo passear com o cão, caminhar, dirigir. Então, por exemplo, ontem eu andei 225 quilômetros. Então tem todos os dados aqui da viagem que eu fiz, tá bom? Então depois eu vou mostrar um pouco mais para vocês isso. Eu utilizei diversas funções. Tem funções como, por exemplo, o podcast, que eu consigo entrar aqui, ouvir diretamente no fone conectado ao relógio, sem a necessidade de ter um smartphone e diversas outras funções. Tá legal? Então esse ponto que eu queria começar aqui hoje mostrando para vocês. Vamos aos poucos que eu vou demonstrando um pouco mais. Outro ponto que eu acho interessante é isso aqui, ó. Colocar na câmera, na barra de menus eu tiro ele aqui do modo suspensão, desligo ele e em breve ele já me dá uma resposta no dia com a temperatura ambiente, um pouco mais do dia em si. Ele faz um resumo do dia para mim com dados como o calendário, a temperatura atual, o que tá bom, se está bom para pesca, se está bom para lavar carro e outras questões mais. Isso aqui basicamente é o que ele mostra no começo do dia. E depois, né, obviamente, durante o dia ele vai mostrando outras questões. Vamos só ver aqui, ó. Aqui. Eu consigo filmar para vocês aqui. Ele mostra daqui, ó. Agora está em Santa Rita, às 8h30 da manhã ele atualizou, está com 10 graus. A umidade relativa está em 83. É bem difícil filmar com uma mão e mexer com a outra aqui. Aqui ele fala, ó, tá excelente para treino ao ar livre, o vento tá fraco, hoje é bom para pesca, excelente para lavar o carro. Opa. Aqui está a previsão do tempo hoje e para os próximos dias. Vamos ver aqui. Basicamente são esses pontos, mas ele mostra também o calendário quando está no começo do dia. Tá legal? Então basicamente é isso. Vou tomar um banho agora e depois eu vou mostrando outras funções para vocês. Muito bem. Pessoal, tem uma função que é bem interessante, que é o registro de alimentos. Então você vem aqui na tela principal, né, do Zap, e aqui tem a parte aqui, ó, de comida, certo? Você entrou aqui, ó, tem os registros. Então vamos supor, você vai registrar um alimento agora.
vamos só voltar aqui rapidinho, né? Você pode registrar por foto, né, por texto ou voz, ou por adicionar algum que já esteja no favorito. Então vamos lá. Eu abri aqui e aí eu vou adicionar, por exemplo, esse iogurte natural aqui da Danone, tá? Então eu tiro foto, automaticamente ele já vai dar uma análise aqui, né? Se a qualidade ficou boa, já identificou e identificou as propriedades, tá legal? Aqui uma vez, eu vou tomar 2, então já vou colocar 2 aqui, tá ok? Perfeito. Tá adicionado como lanche da manhã. Aqui em cima eu vou alterar para café da manhã. Então, deixa eu só colocar ele aqui para eu ver o retorno que está gravando para vocês. Então, coloquei café da manhã, 2 iogurte deste, vou dar o ok. Então, tá aqui, tá registrado. Então, voltando, eu tenho todos os registros de hoje, tenho os de ontem, tenho os da semana quinta, de quarta. Então, tudo. Ó, isso aqui eu tomei um café da manhã, tirei foto ali, ó, do café e do bolo. E a mesma coisa para outras refeições. Aí aqui teve um lanche da manhã, teve um almoço, ó, comeu um hambúrguer no almoço e tudo mais. Então você pode ir registrando tudo aqui, tá bom? E no final do dia ele te dá uma análise dos macronutrientes. Então eu vou adicionar outro aqui agora também, que é a parte vou colocar um pouco de mel natural e um pouco de granola. E aí, para mostrar um pouco melhor isso, agora eu vou para a tela do dispositivo para ficar mais fácil. Deixa eu só posicionar aqui e aí depois eu coloco na tela do dispositivo, que aí eu acho que fica mais fácil de ver, né? Então, vou gravar aqui, o microfone está ativado também, ok. Está gravando, vamos lá para a tela do dispositivo. Então, estou aqui no Zap, vou adicionar agora, por foto também, essa granola da tia Sônia. Tá legal? Aí vou esperar ele analisar aqui. E aí vou colocar, isso aqui tem 350 gramas, 450 quilocalorias, só que daí eu vou mexer aqui na quantidade, né? Número de porções, 0,2. Eu não sei muito bem, tá? Tô fazendo aqui da minha percepção. Deu 90 quilocalorias. Isso aqui, cada 100 gramas tem 408 calorias? Não sei. Vamos lá. Tô sabendo muita coisa não. Aí eu volto aqui. Sobre essa questão de alimentação, eu sou péssimo. E aí eu vou registrar mais um alimento também no café da manhã aqui, que é mel. Aí eu vou diretamente aqui, eu vou colocar por voz. Só manter apertado e colocar mel de abelhas nativas. Aí eu coloquei aqui. Mel de abelha nativo, ele colocou a quantidade, entrou no café da manhã, tá ok. Então entrando aqui agora no café da manhã, mel, granola e iogurte natural. Então aqui você pode fazer o registro, independente de você ter um dispositivo ou não conectado, tá? Aqui no caso eu tô com o relógio e tô com o anel da Amazfit conectado, assim como a balança também, mas aqui você não precisa, você só ter uma conta no aplicativo Zap, você consegue ter acesso a essa gestão de alimentos. E aí você consegue, por exemplo, ter no final do dia que você tem os macronutrientes, né? Quantidade de carboidrato, de proteínas e de gorduras e uma análise de como foi a sua alimentação. Tá legal? E aqui no detalhamento, né? Comi até um pudim aqui, ó. A alimentação tá daquele jeitinho, né? Então, tipo, tudo aqui, ó, tá tudo detalhadinho, certinho. E aí eu consigo ainda alguns relatórios alimentares. Tá legal? Então, basicamente, é esse recurso que eu acho super interessante, independente de qual relógio você usa, e inclusive, se você usa algum relógio da Amazfit ou não, acho que esse recurso é bem interessante. Olá pessoal, tudo bem? Agora então, deixa eu só colocar para gravar a tela aqui e mostrar a tela para vocês que é melhor. Vou só mostrar como realizar a criação de rotas offline, né? Então aqui, vou sair para fazer uma caminhada, estão vendo? Visual bacana. Então você entra onde? Entra aqui em atividade. Em atividade, você vai lá para baixo, vai ter uma opção aqui de criar rota. Clicou em criar rota, você seleciona, eu vou selecionar a opção caminhada, e aqui você vai selecionando onde você quer passar nessas rotas. Aí aqui, ó, eu fui criando, só criar certinho aqui. Aí aqui eu já vou criando mais aqui. Aqui, não, aqui eu errei. Deixa eu ver como é que volta aqui. Volta.
Aí aqui, pro lado de fora, isso. Então na verdade eu preciso voltar todas, porque a número 1 aqui, ó, eu não coloquei onde eu tô. Então atividade, opa, volta. Então onde eu estou, vou para próxima aqui, vou para cá, depois eu volto aqui, errei essa, errei aqui. Clicar na tela não tá sendo tão fácil para mim. E até aqui, ó. Então esse trajeto todo deu 4,5 km. Eu clico em salvar rota. Vou deixar aqui o nome. Podia colocar qualquer nome, né? E aí vamos lá. Tá salvando. A conexão aqui não tá das melhores, por isso que tá dando essa questão. Vou colocar aqui agora, ó, enviar para o dispositivo, pro Amazfit T-Rex 3. Ele pediu para fazer download da região. Vou reduzir um pouquinho aqui. Já está no mínimo que ele permite. Dá 21 MB. Vou fazer um download. Na verdade ele pediu para conectar o Wi-Fi do relógio, porque eu estou aqui com a região. Então eu vou só filmar agora o relógio aqui. Vou colocar ele no Wi-Fi e já volto aqui. Vamos ver se eu vou conseguir baixar aqui. Agora acho que tá baixando. Deixa eu só ver aqui. Essas anteriores que eu tinha feito aqui, ó, eu vou até excluir. Essa daqui vou eliminar. Essa outra vou eliminar. Deixa eu só ver essa daqui, qual que é. Aqui eu coloquei. Bom, deixa eu só verificar aqui direto no relógio agora. Como que... Aqui, tá o Wi-Fi. Vou colocar a senha aqui. Tem que abrir o aplicativo da Zep para colocar a senha. Aqui. Vou colocar a senha aqui. Enquanto estou conectando, na verdade, o relógio no Wi-Fi, tá? Para conseguir baixar. E aqui, ó, não sei se vai ser muito fácil ver, mas ele tá baixando. Então tá menos de 1 minuto restante. Agora apareceu 2 minutos restantes. Deixa eu só verificar se ainda tá gravando tela. Não tá? Vou voltar a gravar aqui. Fazer uma nova gravação aqui, porque eu bloqueei a tela, né? Então, pessoal, aqui, ó, ele mostra no aplicativo que tá baixando, né? E mostra no smartwatch também que o download está em andamento. Então vou deixar aqui os dois conectados no Wi-Fi para eu fazer o download. Só que essa área aqui, conforme eu disse, o sinal não é muito bom, mas faz parte. Então é isso, vou aguardar finalizar o download e assim que fizer eu já mostro no relógio para vocês e a gente começa aqui essa trilha offline. Pessoal, então eu acabei concluindo o download. Aqui a imagem não vai ficar muito boa por causa do sol, mas agora você entra aqui em atividades, você vai em caminhada. Aí em caminhada você vai para baixo, aqui tem a opção navegação. Aí navegação tem minha rota. Deixa eu só ver como que tá ficando aqui. Não dá pra ter que colocar aqui mesmo. Deixa eu só fazer um outro take aqui, pera aí. Pessoal, muito bem. Depois eu fiz o download. Então agora você vem aqui em atividades, vai em caminhada. Em caminhada você faz aqui para baixo, vem em navegação. Navegação tem minha rota. E aí minha rota tá essa rota aqui, ó, Santa Rita. Aí eu vou visualizar a rota, tá aqui. A resolução tá ruim, mas por causa do brilho, tá? Deu 4,5 km. Vou voltar aqui, vou subir, usar a rota. Então ele está ativando. Agora é só iniciar aqui, que ele já está mostrando para mim a rota. E à medida que eu for andando, a resolução, vocês me desculpem aí, porque o sol, né, o brilho aqui não está muito boa. Então você vai, quando chegar na próxima esquina aqui à frente, ele vai já me indicar para eu virar à direita. Quando estiver chegando por lá, eu volto a filmar aqui para vocês. Agora eu vou aqui fazer 4,5 km de caminhada e vou mostrando um pouco do que o relógio vai indicando durante o trajeto. Tá legal? Então só a resolução fica ruim por causa do brilho, tá? Mas é isso aí, ó. Ele vai mostrando a quantidade que a duração do treino, a distância, o formato, né, o batimento cardíaco meu,
que ele conta, tá contando como aquecimento, 95 só. Aqui, ó, ele colocou chegada, é porque no meu mapa aqui já era chegada, tá? Eu deixei um pouco para frente, mas agora ele vai entrar no circuito inteiro. Eu vou tentar mostrar para vocês uma visão ampla, ó, da rota. Aqui, ó, ele vai mostrando o mapa para mim, ó. Ali na frente, ó, que eu vou virar à direita, ele já vai mostrando. Então, eu vou demonstrar para vocês aqui, passo por passo, desse trajeto. Fechou? Então, basicamente, o mapa offline é isso. Você pode fazer na cidade, pode fazer trilha e tudo mais. E depois o relógio vai indicando para você, vira à direita, vira à esquerda, a distância para isso e tudo mais. Então, é isso. Quando eu concluir, eu volto aqui com vocês. Pessoal, aqui, ó, tá mostrando a 127 metros para eu virar à direita aqui, ó. Então, basicamente, o relógio vai mostrando a rota e as indicações para eu seguir. Aqui, pessoal, é aquela capelinha que apareceu no mapa. E aqui, ó, relógio apontando a 36 metros, vira à direita. Apesar de no vídeo não parecer uma resolução tão forte, ele é muito bom de ver no sol, tá? Até achei que a captação fosse ficar melhor, mas no vídeo não ficou tão boa, mas na prática a resolução é muito boa. Vai apitando a distância e a hora de virar. Então aqui vamos com as amigas aí, que não estão com uma cara muito boa.
Pessoal, aqui eu coloquei o drone para gravar um pouco desse visual bonito aí. Vou só ajustar um pouquinho melhor o ângulo aqui. Enquanto isso, o relógio mostra que falta 2,23 km e em 829 metros devemos virar à direita. É isso. Vamos lá. À esquerda aqui tem um condomínio fechado, à direita outro, e o caminho que a gente está fazendo circundando aqui esses condomínios. Subiu o drone um pouco mais. Aqui, ó, vocês podem ter uma ideia, a gente está bem abaixo aqui, caminhando. À frente tem esse condomínio, aqui à esquerda. Lá à frente tem um lago, bem bonito. Agora olhando aqui, tem alguns condomínios. E a cidade fica lá ao fundo, ó. Aqui é a Serra da Manuela, serra bem bonita. E é nesse visual aí que a gente está testando o T-Rex 3. Pessoal, já estamos aqui retornando e o relógio está marcando, ó, a 906 metros, finaliza o trajeto, tá ok? Então basicamente está faltando aí 898 aqui metros para concluir esse trajeto offline. Muito bem, outra função que eu tenho utilizado no T-Rex é a função de condução. Então entro aqui nos modos de esporte, vou até a função de dirigir, né? Aqui se chama condução. Aí inicio ela, aguardo aqui o GPS, né? E agora eu vou fazer um trajeto aqui e zerei também o marcador ali do carro e vou mostrar para vocês. A diferença é minúscula, mas é interessante. Às vezes você quer chamar alguém para ir de repente num local e que não tenha sinal de Waze, né, de internet e tudo mais. Você pode simplesmente gravar uma rota no relógio e depois enviar para essa pessoa. Ou você também pode mapear, né, quanto você tem andado, o tempo que você gastou em viagem e tudo mais. Eu fiz algumas viagens, depois eu vou mostrar para vocês, gravando direto pelo relógio. E é bem interessante, ele grava algumas métricas aqui que eu acho que fazem sentido. E de repente para algumas pessoas, para algumas aplicações, podem fazer sentido. Eu me lembro até que um amigo falou que entrega produtos para o Mercado Livre e ele tem que confirmar quantos km, tempo de viagem e tudo mais. Então de repente, se você fizer ou conhecer alguém que tem esse tipo de demanda, é uma função que o relógio possui, pouca gente sabe e é bem bacana. Fechou? Então vou rodar um pouquinho, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o comparativo aqui do computador de bordo com o relógio diretamente. Pessoal, fazendo uma parcial agora aqui, tá com o odômetro do carro tá com 9.4, 9.5 km e no relógio está 9.96 aqui, ó, vai dar 10 km aqui agora. Então o relógio deu 10 km e no carro deu 9.7. Então 300 metros de diferença aí, tá com uma 3% só de diferença. Olha esse dia bonito aí.
vou apertar pausa, mas eu não sei quanto tempo que ele salva. Eu vi que tinha um recurso chamado continuar depois. Até vou ver se eu ativo esse recurso ou não. Mas em breve eu volto aqui para vocês. Eu devo voltar esses 30. Na verdade eu devo voltar uns 20 e depois pegar um outro caminho que eu vou num sítio. Mas aí eu mostro pra vocês depois, tá legal? Então eu vou pausar agora aqui com 20, praticamente 30 km/6 na verdade, né? E já eu retorno por aqui. Então tô aqui, ó, pausando. Tem uma outra atividade que é retornar depois. Eu vou ver se eu consigo, eu vou ativar essa função aqui, ó. Aí depois eu retorno a ela, tá bom? Então tinha dado ali os KMs. Aqui tá o KM do carro. E daqui a pouco eu retorno. Pessoal, minutos depois, vou continuar aqui, ó. Fica esse desenho do bonequinho aqui em cima. E agora eu posso retornar, ó. Retomar. 30.89, aqui tá 29.7. Então vou retornar aqui. Andar mais uns, imagino eu que uns 30 também. E aí, quando eu for encerrar, eu mostro pra vocês aí como que ficou o mapa e como que foi a diferença com o odômetro do carro. Relógio 36.7 e aqui 36.4. Agora já tá aproximando já de novo. Pessoal, fiz tudo em rodovia, 49.8, marcando o velocímetro, e aqui 51.73. Então, tá aí a diferença. Agora, vamos andar um pouquinho no estrado de chão. Deve ser mais uns 10 km nessa estrada aqui. Bom, pessoal, vou encerrar aqui então, ó. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui. Vamos lá. No carro, 58.6. No relógio, 60.79. Aí, vou encerrar aqui, ó. Aí já vou colocar o polar, certo? E aí eu vou aproveitar que tá esse ângulo também. Deixa eu já mostrar aqui direto no aplicativo. Então vamos lá. Vamos ver se já vai carregar aqui. Aqui, como eu almocei, né? Eu salvei já também o meu almoço. Deixa eu só ver se vai
carregar aqui o treino. Aqui, ó. Ele carregou 60,79. E aí você entrando aqui, você consegue... Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Colocar para gravar também. Então vamos lá. Aqui agora tá sem internet. Então acaba que eu não consigo mostrar, né, os mapas ao redor. Mas aqui, ó, tá tudo certinho. A velocidade que, né, o tanto que andou, velocidade média e tudo. Todos os dados salvo aqui desse trajeto. Então é isso. Para quem precisa, por exemplo, eu tô num sítio. Se eu quiser sugerir para alguém vir aqui, eu consigo agora só mandar essa rota offline, que essa pessoa consegue vir aqui tranquilamente. Pessoal, e dando continuidade agora aqui a outro recurso que é pouco utilizado, que é a função de gravação de voz. Então o que acontece? Você consegue gravar diretamente no relógio. Vou apertar o play aqui. E agora vocês estão ouvindo eu aqui pelo microfone, né? E eu vou colocar esse mesmo áudio no relógio. Claro, a qualidade do áudio não vai ser a mesma, óbvio, né? Mas é uma opção, acho que é interessante. Na sequência eu filmo para vocês ali como que faz o processo para transferir essa gravação do relógio para o smartphone, né? Você ter acesso a eles. Então, já vou mostrar para vocês aqui como que funciona esse recurso. Nesse momento, ó, eu abaixei, estou falando agora com a mão abaixada, tá? Agora eu trouxe o relógio próximo da boca, agora eu estou mais para frente aqui, para vocês verem. Então dá para comparar um pouquinho, ó, mão abaixada e agora com a mão levantada. E o mesmo áudio agora com o microfone profissional. Óbvio, né? A qualidade é diferente, mas é um recurso que de repente, se você estiver no local, tiver que fazer uma nota ou alguma coisa, você pode gravar um áudio com o relógio. De repente você saiu para correr só com o relógio, quer lembrar de uma ideia que teve ou alguma coisa do gênero, você consegue fazer uma gravação, como o próprio nome diz, né? Um memorando de voz, e depois transferir para o smartphone, e do smartphone, obviamente, você fazer as anotações e tudo mais. Aqui no aplicativo Zap, em dispositivo, depois em gravação. Aqui vão estar as gravações, por exemplo, hoje é 18/7, você entra aqui para fazer, transferir gravação. Aí você seleciona a gravação que quer transferir, aqui embaixo aparece a opção transferir para telefone. Aí ele cria uma rede entre só o relógio e o telefone. No relógio não exibe nada. E ele inicia esse processo de transferência. Vamos aguardar aqui mais uns instantes. Não é rápido, né? Mas aqui, ó, é o que eu acabei de gravar. Agora eu consigo colocar o som, ó. Vou apertar o play aqui. E agora vocês estão ouvindo eu aqui pelo microfone, né? E eu vou colocar esse mesmo áudio. Nossa, a qualidade é diferente. O volume ele tá somente no áudio do telefone, não tá dando nem para ouvir. Deixa eu ver se eu consigo aqui alterar o áudio. Não, não consigo. Mas talvez seja porque eu estou também gravando a tela do celular e por isso não está saindo o áudio. Depois eu coloco aí no vídeo para vocês conforme eu falei ali, né? Vou fazendo a transição para vocês verem. Então aqui, pessoal, voltando, você entrando dentro do gravação, lembrando, né? Você vai entrar aqui no menu. No menu você vai selecionar o T-Rex lá em cima, né? E depois aqui tem o menu de gravação. Aqui dentro ficam as gravações. Eu transferi uma no dia 13, tem outras duas que eu não transferi e essa que eu transferi hoje, tá bom? Se vocês quiserem agora compartilhar, é só clicar aqui que você já consegue compartilhar diretamente pelo telefone. Fechou? É isso então. Bom, pessoal, queria falar outra função agora aqui, que é a função do Zap Flow. Então ela é encontrada também no menu dispositivo, você acessa ali o relógio, ele tem a função Zap Flow. Quando você acessa, basicamente é uma inteligência artificial, é um assistente que consegue te ajudar dentro do aplicativo. E também é possível utilizar tanto aqui, você dando direto os comandos para ele, certo? Quanto você fazendo direto no relógio. Você aperta aqui o botão Down, aí ele tem aqui, você abre, e aí, como foi minha noite de sono?
Nesse caso ele dá um retorno aqui em inglês e mostra os dados. Eu não sei se tem alguma coisa que eu devo configurar para ficar em português ou tudo mais tal, mas ele entendeu a pergunta, né? Vamos colocar aqui outro ponto agora. Como está a minha aptidão física hoje? Olha, ele entende. Daí nesse caso aqui ele pediu para eu verificar o meu esforço diretamente dentro aqui do Zap Flow. Então, deixa eu só colocar para gravar de novo aqui, porque ele pausou, né? Então ele pediu, como eu perguntei minha aptidão, ele pediu para eu dar uma analisada aqui de como que tá o meu Hybrid Charge. Tá ok? Então basicamente essa é uma outra função que você pode utilizar para verificar outros dados. Vamos supor outra coisa aqui, ó. Qual é o horário do nascer do sol amanhã? Na verdade ele não tem essa informação agora, mas dá para ver que está com alguns erros, né? É uma função que o relógio tem. Vamos ver aqui direto no aplicativo quais que ele indica utilizar. Imagino eu que é mais simples, né? Olha lá, qual a minha prontidão hoje, inclusive. Acredito que funções como essa, defina um alarme para amanhã e esses outros dados sejam mais comuns, né? Aqui ele coloca outro, defina o idioma do relógio, como foi a qualidade do meu sono ontem à noite, quanto sono profundo eu tive a noite passada, qual a minha prontidão para hoje, quero ver minha atividade, ativar o modo AOC. Então basicamente são algumas funções, alguns comandos que você dá para ele executar por você. Às vezes você está andando de bike e não consegue fazer alguma coisa, aí você simplesmente tem aqui no DAO, e o primeiro aqui já é ele, que é o Zap Flow. Então basicamente é um assistente virtual que está disponível, inclusive ele fala aqui, né, que é desenvolvido pela OpenAI. Tá legal? Então basicamente isso aqui aparentemente não está funcionando tão bem, mas é um recurso aí que vale a pena você acompanhar, porque deve vir melhorias aí nas próximas versões. Pessoal, outra função que eu quero demonstrar para vocês agora, ela também está aqui quando você seleciona o dispositivo, tá? Você descendo tem uma lista de funções. Algumas vezes aparece aqui, como aconteceu aqui, às vezes só fica lá dentro do mais, tá? Que é a função podcast. Então você acessa aqui. Eu acessei agora há pouco, demorou para conseguir carregar. Bastante tempo, na verdade, e eu tive que fechar o aplicativo, voltar novamente, deu bastante trabalho. E aí depois estava funcionando agora e já parou de novo. Então é uma função que aparentemente está instável. Vamos só voltar aqui, vamos ver se ele, que é a mesma coisa que eu fiz, né? Só acessei pelo outro menu. Vamos aguardar aqui para ver se ele consegue fazer o login. Acessando aqui eu já estou com 4, se não me engano, 4 episódios. Esses 4 episódios eu já trouxe para dentro do relógio. Então você entrando aqui no relógio, tem a função podcast e aqui você entra no podcast e aqui já tem o Café Brasil Podcast. Enquanto tá abrindo aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, porque realmente está instável no aplicativo da Zap, tá? Mas os outros eu já transferi para cá. O que acontece? Para eu conseguir ouvir, eu preciso ter um fone de ouvido. Nesse caso eu estou usando o fone de ouvido da própria Amazfit, que é esse Amazfit aqui, Up. Então é só você conectar ele já se conecta com o relógio, só que vamos ver aqui como que está aqui, entrando em configurações, tem os dispositivos Bluetooth e aqui tem, aqui ó, aparece o Amazfit Up, ele configurou e fez um barulho para mim aqui agora, tá? Então vou voltar lá na função de podcast, entrando aqui, eu tenho os episódios, ó. Então deixa eu só, Café Brasil. Então tem esse do Café Brasil, só que eu transferi para cá. Tem um episódio baixado. Entrando aqui, agora eu já estou ouvindo, tá? E o aplicativo realmente está complicado. Vou pausar aqui, porque eu estou ouvindo ao mesmo tempo. E aí, pessoal, o que você consegue fazer? Você consegue pausar e continuar diretamente pelo fone de ouvido.
ou pode ser outro fone de ouvido também, não precisa ser exatamente da Amazfit, né? Então aqui ele já está tocando, ó. Eu consigo fazer isso, deixar ele tocando e sair e depois fazer eventualmente uma outra atividade como uma caminhada. Tudo entre relógio e fone de ouvido, sem a necessidade de ter o smartphone conectado. E, enfim, é uma pena, depois eu vou puxar novamente aqui para vocês, tá bom? Eu vou só pausar aqui. Opa! Esse fone aqui é próprio da Amazfit, ó. É o único fone de ouvido que eles têm, tá? Então tá conectado aqui comigo também. E o anel também está conectado, então não sei se isso está contribuindo para a interferência que está... Eu só estava gravando a tela, né? Para essa interferência, eu vou encerrar aqui o aplicativo, mostrar em tempo real para vocês. É importante mostrar também porque realmente é o que está acontecendo na prática, né? Ó, vou deixar ele sincronizar primeiro com o anel. Vamos aguardar um tempo aqui. Já trouxe algumas funções. Obviamente, né, diferente das funções do relógio, e mostrou aqui a bateria, então o anel conectado corretamente. Agora o relógio está com 38% de carga, ele está carregado há 5 dias e em uso máximo, em uso extremo. Aí aqui, entrando nas funções, vamos ver se vai funcionar agora. Realmente, a função está instável. Hoje é sábado, 18 de julho de 2026, são 16 horas e 28, e ele realmente está instável aqui. Vou entrar aqui na gravação que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né, no conteúdo anterior. Tá tudo funcionando certinho, mas infelizmente aqui ele não tá funcionando. Então depois eu faço um outro take fechado mais tarde, fechando em relação à utilização do podcast, porque nesse momento ele está instável. Pessoal, muito bem, eu peguei o carro aqui e aparentemente funcionou, tá? Então o que tem aqui, ó, nessa tela, né, tem os podcasts. Então, o que você faz para adicionar, ó? Você coloca em mais, ele vai dar as opções. Então, como que você faz? Você entra lá no seu aplicativo de podcast, nesse caso aqui da Apple, esse podcast da Apple, né? E aí você entra, qualquer um que seja aqui, entendeu? Não conheço muito, vou entrar, sou das antigas, né? Aqui o Nerdcast, por exemplo. Aí você entrou aqui e você vem, clica em 3 pontinhos, compartilhar e você copia o link, tá bom? Agora você volta aqui, adiciona por RSS feed. Aqui você... Não tá muito boa aqui, eu tô olhando a tela, né? A filmagem não tá muito reta aqui, mas tudo bem. Você adiciona, tá? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Aí, melhorou um pouquinho aqui. Aí você adiciona, ele vai carregar. Como vocês viram lá, eu tava com 4 podcasts, eu acho que isso aumentou um pouquinho. Vamos ver se eu encontro um menor aqui. O Nerdcast todos são grandes, né? Vou pegar esse aqui de 53 minutos, ó. Aí eu já tô dentro da função do Zap, clico em fazer download, certo? Tá baixando aqui, ó. Vocês podem ver, a resolução não tá das melhores, mas vamos juntar aqui, ó. Beleza. Aí agora, o que eu faço aqui, ó? Ele tá conectando com o relógio para fazer a transferência. E aqui, esses já estão no relógio, tá? Então, bacana. Então já tá funcionando aqui. Então esses já foram transferidos por relógio. Então, eu vou mostrar agora aqui na tela do relógio para vocês. Aqui, ó. Só mostrando um pouquinho mais aqui, ó. Você quer ver, ó? Vou mostrar a tela do relógio. Aqui, vamos lá. Aí você entra, você entra na função você entra por baixo aqui, né? Na função de podcast. E lá vão estar os podcasts baixados. Deixa eu só entrar aqui. O Café Brasil. Ah, só apareceu o Café Brasil. Só baixou um. Então volta aqui, ó. Ele ainda está transferindo para o relógio, tá vendo? Então ainda não concluiu. Vamos só aguardar então esse processo. Mantenha a tela ligada, permaneça na parte para garantir a transferência. Então ainda está em processo de transferência, tá? Vamos aguardar aqui. Aqui a biblioteca, que é o que eu tinha acabado de entrar no Nerdcast, né? Aí aqui voltando estão os capítulos, os canais, né? Perdão.
e dentro, aqui na biblioteca, os que você já possui. Aí no dispositivo só tem este um aqui, que é o que transferi, e o outro, que eu peguei como exemplo numa outra questão do JJ, eu coloquei para transferir, só que ele ainda não finalizou a transferência. Deixa eu ver aqui. Na função podcast. Atividade de segundo plano ligado. Limpeza automática não. Baixar. Continua só com um. A função podcast hoje ela não tá das mais funcionais não. Eu vou deixar de novo aqui. Vou deixar baixando. Vou aguardar esse tempo aqui da transferência desse. Vou transferir esse aqui do dia 9 da Copa aqui, que é do Nerdcast. E vou aguardar a transferência de todos até que eu entre aqui e apareça que no dispositivo tem mais que um. Aí, obviamente, é o mesmo processo. Você entra lá no dispositivo e aí vão estar listados lá todos os downloads, tá bom? Olá, pessoal. Vamos lá. Falando um pouquinho aqui, tá até travado na tela aqui, ó, da função Zap Message. O que acontece? Eu tentei de tudo para fazer isso funcionar e não está funcionando. Qual que é o problema? Para eu logar nessa matrix aqui do Beeper, eu preciso de um usuário e uma senha. Porém, agora, o método de login do Matrix, ele não solicita mais senha. Ele solicita um e-mail e do e-mail você recebe um código de verificação. Então, os dois são incompatíveis. Fiz várias questões aqui, tá até no chat GPT. Eu também fiz vários prints, olhei várias telas e hoje ele está incompatível. Então, essa função de Zap Message, onde teoricamente você poderia responder mensagens do... Como é que fala? Você poderia responder mensagem do WhatsApp, do Instagram, diretamente do seu relógio, ela não está funcional mais. Então isso aqui ele não está funcionando. Tô entrando à noite aqui, ó, e não consegui fazer ela funcionar. E pesquisei tudo, usei inteligência artificial, então essa função esquece. Falando então sobre outras funções aqui dentro do aplicativo para a gente tratar em conjunto, né? O Zapflow, a gente falou um pouco antes, um assistente aí pessoal para você, para tirar algumas informações. Ainda você fala em português, ele entende, isso é muito bom, mas retorna a frase que ele entendeu, ele lista ela em inglês e não está muito funcional ainda. Os recursos são muito iniciais, mas é muito bom, principalmente se você estiver pedalando. Eu estou vendo o Tour de France aqui. Se você estiver pedalando, de repente é uma coisa legal, tá? É uma área que torço para que evolua bastante, tá? O Zap Message não funciona. O treino, basicamente, você consegue montar treinos, diversos treinos aqui, seja treino de força, maratona, e tem sim, vários outros planos aqui que você consegue fazer, por exemplo, um plano de meia maratona. Então ele coloca aqui um plano intermediário de 12 semanas e aí você pode seguir, colocar no seu calendário e tudo mais. É bem interessante mesmo, tá? Então aqui tem diversos planos. Cartão de membro também não está funcionando, não consegui colocar cartões aqui, mas acredito que futuramente você consiga adicionar aí alguns cartões, acredito que colocando fotos aqui, de repente. Música, só transferir música para eles, tem vários conteúdos mostrando sobre isso. Podcast, hoje está instável, né? Isso aqui funciona, mas agora aí, ó, conseguiu abrir. Isso aqui está realmente bem instável hoje. Meteorologia, ok, né? Sem dúvidas. Então é só colocar aqui a localização, eu deixei 2 salvas. Relógio universal, então só alguns horários aqui de alguns locais específicos. Alarme, utilizo todos os dias, muito bom. Então eu coloco direto no relógio, acho que faz muito sentido para mim. O calendário, então ele consegue mostrar aqui, por exemplo, amanhã tem o GP da Bélgica, né? Vamos para Spa. Ok? Lista de tarefas, só colocar aqui e adicionar tarefa e datas, muito tranquilo também, né? Gravação, falei com vocês já. O gerenciador de jet lag, eu basicamente já viajei bastante para outro lado do mundo, onde o jet lag pega realmente, né? E basicamente quando eu entro no avião eu já sintonizo o horário que eu tô chegando lá, então eu nunca sofri com jet lag, então isso aí para mim eu não sofro, mas também não testei, tá?
Aqui, basicamente, é só para baixar o mapa da região. Aqui no mais tem outras funções e tem aqui o Intervals iCool. Isso daqui eu vou explicar um pouquinho para vocês no próximo conteúdo, tá legal? Mas é um conteúdo para quem pedala, para quem treina com planilha, basicamente no modo Pro aí, tá bom? Já já eu explico um pouco mais para vocês sobre ele. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, eu queria mostrar para vocês um pouco da função, né, do intervals.iq aqui. O que acontece? Basicamente é uma plataforma que ela permite analisar seus dados. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eu cadastrei minhas contas. Agora eu já fiz login, então acredito eu que ele não vai mostrar aqui. Vamos lá. Primeira coisa, eu criei uma conta, né? Intervals. E depois eu cadastrei tudo da Masfit, já coloquei meus dados de login, coloquei tudo nele. Aproveitei para colocar também da UP e da Garmin e o Google Fit. Então já está tudo conectado aqui diretamente. Então todas as novas já está conectado com o Strava também. Então para eu importar todos os dados do Strava, eu preciso solicitar todos os dados, copiar o link e colocar aqui. Então isso eu vou fazer depois, tá? Não fiz ainda e vou subir todos os dados aqui. Mas ele é compatível também com Hour Health, com o Swift, com o Concept 2, com o Ruve, muito bom para pedal online também. O Mayushi, também eu pedalo com ele, estou pedalando com ele agora. O Ruve eu já pedalei no passado, então vou conectar aqui. Bike Terra, esse aqui eu não conheço, não uso, tal, esse também não uso, não, Dropbox, né, todo mundo conhece. E o Aura, que eu não tenho, né, mas futuramente eu conecto aqui. Então o que essa plataforma faz, na verdade? Ela pega todos os seus dados, aqui está um exemplo da semana que vem, colocando quais são por exemplo, na segunda-feira vai de 10 a 25 graus, isso aqui eu não sei, essa deve ser sensação térmica, não sei, vento. Tem aqui qual que é o melhor, batimento cardíaco, sei lá, variação de carga, quilocaloria, condicionamento. Então ele analisa tudo, obviamente, olhando os dados da UP, do Garmin, da Masfit, todos os outros que eu coloquei, né? Então vou utilizar esse daqui, esse eu não utilizei anteriormente, tá? Mas é uma boa função que eu quero demonstrar nesse dispositivo. Aí agora o que eu vou fazer? Vou mostrar pelo computador, né? Pelo smartphone como acessar a plataforma, né? Então a mesma coisa, você acessa aqui, tô com uma mão que está mais difícil, né? Acessou as funções, você tem aqui um mais e esse intervalos aqui. Você faz login com ele, vamos esperar acessar aqui. Ele já tem a versão para o Brasil. Você obviamente coloca o seu usuário e senha, faz login. E aí ele, obviamente o meu, estou deixando ele só ler, né? Tudo que tem aqui, ok. Vamos dar permissão para tudo. Pediu para abrir o Zap novamente. Eu abri e ele me conectou já. Você já foi, ok. Então, deixa eu ver se tem alguma atualização. Então, eu já estou totalmente conectado a ele. Eu entendo que a função principal da conexão entre o Zap e eles é basicamente o Zap fornecer informações. Então eu já estou conectado aqui. Então já está tudo certo. Todas as atividades novas que eu fizer serão exibidas aqui na tela do Intervals. Isso daqui eu ainda vou testar com mais profundidade, mas é bem interessante pelo que eu li para profissionais, para quem realmente tem um treino com planilhas, tem um treino mais forte, né, vamos colocar assim. Você consegue criar grupos, bate-papos. Interessante. Já tem grupos, na verdade. Você consegue entrar nos grupos. Bastante gente. Vamos lá. Tem um modelo de atividades também que você pode, né? No caso, aqui você lista as atividades, né? Como que está o seu condicionamento físico, como não tenho, né? Qual que foi o consumo de potência que você realmente fez, né? Nenhuma temporada definida, clique no botão adicionar temporada para você consumir X potência. O ritmo também, né? Não tem nada. Os totais, aqui não tem nada ainda. Aqui comparar, no caso, né, potência versus frequência cardíaca, e aqui comparar atividades
uma ou outra, certo? Aqui estão as configurações, então tá aqui os dados que eu criei. E basicamente é isso. Não tem muito o que falar, porque eu não conheço muito. Aqui tem ciclismo, tem corrida, tem natação. Cadê aqui? Ó? Natação. Aí tem alguns outros também que dá para adicionar. Então, aos poucos eu vou adicionando aqui dados para conseguir analisar. Isso foi bem interessante porque eu vi esses dados mais com o Garmin Connect, mas nem todos muito profundos, né? E aparentemente aqui ele é bem interessante, tá? Então é isso, não conhecia, tá? Esse Intervals tá aqui para vocês, ele já é compatível então com o Zep. Você precisa logar no aplicativo e deixar ele funcionando. Colocou ele para funcionar, já tá valendo. Tá legal? Então, basicamente é isso aqui do Intervals. Pessoal, então falando um pouquinho sobre essa semana do dia 12 ao dia 18 de julho de 2026, eu fiz diversas atividades. Hoje, inclusive, a atividade que eu mostrei para vocês foram duas, né? Foi a primeira de 60,79 quilômetros, essa é a principal. Depois eu fiz uma outra de 33 quilômetros, mas antes eu fiz uma caminhada demonstrando um pouco mais para você a rota offline. Ontem dirigi por 222 km e coloquei algumas caminhadas aqui. Então tudo que eu estava fazendo eu estava marcando. Caminhada, automobilismo, passear com o cachorro, caminhada. Eu fui colocando diversas atividades e salvando aqui desde o dia 12, né, de julho. Inclusive dia 12 eu dirigi 232 quilômetros. Está aqui também, como mostra aqui, né, que eu fiquei utilizando realmente ele bastante para uma semana, né? Aqui foi um pedal que eu fiz de bike na semana passada para falar um pouco sobre a Callaway Arenita. Eu fiz um outro pedal também falando sobre ela, depois eu acabei apagando aqui. Rodei de carro um pouco, depois eu fui para São Paulo, estava em Minas, fui para São Paulo, voltei de São Paulo, fiz o pedal, voltei para São Paulo, caminhei bastante, e, enfim, e aí tem tudo isso aqui, ó. Então o que acontece? Eu acho interessante ter esses registros de atividades, primeiro porque fica um histórico do que você fez e tudo mais. Então aqui eu consigo saber que no dia 12, eu acessando aqui, ó, eu rodei 232 km. Não carregaram esses dados aqui na nuvem. Tem alguma coisa que não sei o que aconteceu aqui que não carregou esse dado. Depois eu até tenho que dar uma olhada. Mas vamos pegar um outro aqui, ó. Esse de hoje mesmo, né? Então tá aqui todo o trajeto que eu fiz. O outro trajeto, depois eu saí de lá, dei a volta, fui em Cachoeira de Minas e vim aqui para Santa Rita. Tem o que eu vim ontem, então dá para ver, ó, de São Paulo até aqui Pouso Alegre, então dá para ver todo o caminho. Então isso é bem interessante, acho que é um recurso que a gente não utiliza muito, mas vale muito a pena. Eu tenho utilizado. Só esses, para vocês terem uma ideia, esses 1.600 quilômetros são com o relógio que eu comprei, imagino eu, tem 2 meses. Então tem atividade aqui, caminhada, tem bike, tem dirigir bastante, né? Aqui tem várias de bike aqui também. Então basicamente é isso, eu acredito que essa função é uma função pouco explorada dentro da Zep e eu recomendo vocês a utilizarem mais. Pessoal, então vamos lá, fazendo uma conclusão aqui sobre as funções que eu utilizei ao extremo do Amazfit T-Rex 3, obviamente também, né, das funções aqui do aplicativo Zep. Então, a primeira coisa que eu tenho utilizado agora, estou utilizando o anel inteligente, também está bem interessante. Essa recarga eu fiz hoje cedo, então eu imagino que ele dura 4 dias, pelo que eu tenho visto nos poucos dias que eu tenho utilizado ele, tá bom? Então, dentro do T-Rex, já faz 5 dias que eu recarreguei, tá com 36%, e eu realmente utilizei. Então, todas aquelas viagens que vocês viram, os testes, fiz pedal, fiz caminhada, baixei podcast, ouvi podcast, fiz todas as configurações para vocês, utilizei como alarme todos os dias, e também utilizei para gravar voz. Vocês viram algumas outras gravações ali, não apenas aquela que eu fiz hoje no teste. Então realmente é um aplicativo que eu acho bem interessante, que dá para utilizar bem mais. Outra questão que eu fiz questão de utilizar essa semana é em relação à alimentação. Então é muito legal, você consegue salvar seus dados aqui, você não precisa ter um
dispositivo da Amazfit para fazer isso. Isso aqui também é uma inteligência artificial. Acredito eu que, como o Zap Flow ele vem do ChatGPT, eu imagino que esse também tenha vindo do ChatGPT e funciona muito bem. Aqui, ó, pudim, hambúrguer e tudo mais e tal. Não tô falando que eu fiz uma alimentação boa, eu só registrei as alimentações que eu fiz, tá? Então isso aqui é um recurso super legal. Depois ele entrega também os macronutrientes. Utilizei todos os dias para dormir, então ele fez uma análise muito boa. A carga híbrida aqui é uma questão boa, eu acho que ele fez uma análise legal. Está bastante parecido com a UP, né, que é uma pulseira bem mais precisa nesse sentido. O que eu senti é que ele alerta muito sobre uma questão de você acordou várias vezes à noite, mas fora essa noite em questão, foi uma particular, nas outras noites eu não acordei, então a UP também não apontou. No caso, a noite de hoje, a UP apontou sim, e aqui também apontou, então tá certo. Mas durante os outros dias, a UP não apontou e aqui sim. Falando que, se você se sentir frustrado por ter acordado, lembre-se que... Então ele fez várias colocações e eu não achei muito legal. Isso eu não gostei dele, tá? Mas o restante, eu tenho utilizado bastante esse relógio. Eu vou parar de utilizar agora. Vou passar a utilizar um outro relógio para testar para vocês aqui. Na verdade, estou com 2 relógios que eu vou fazer essas funções também, mostrar todas as funções, mostrar o aplicativo. Um é o Xiaomi, o Redmi Watch S5, e o outro é o Huawei Fit 5 Pro, tá legal? Então vou mostrar bastante desses produtos para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida também, quiserem algum conteúdo sobre o Helio Ring, né, o anel, só vocês me falarem que eu publico um conteúdo aqui. Tem também o fone, né, que está até comigo aqui, o fone da Amazfit, que é um fone interessante também, um fone clip, esses Open Ear, que estão na moda agora. Então, mas não tem muito o que falar, mas se quiser algum conteúdo sobre ele também eu posso montar. E basicamente é isso. Vou utilizar agora esses dispositivos para mostrar para vocês, mas a utilização do T-Rex é muito boa. Eu tenho uma única consideração em relação a ele, que ele de fato é grande e pesado. Eu utilizei por muito tempo o Garmin Forerunner 955, ele também é grande, mas ele é muito mais confortável no braço, e ele você esquece que está utilizando. O T-Rex você não esquece, ele de fato é mais pesado. Mas enfim, é um excepcional relógio, acho que não tem falhas, a não ser, né, tipo agora o aplicativo podcast que não está funcionando tão bem, mas está instável, mas funciona. O Zap Message que não funciona. O cartão de membros que você pode colocar só uma foto, na verdade, não vai fazer nada mais que isso. E, enfim, mas é muito bom esse dispositivo e eu espero que ter falado um pouco sobre essas funções um pouco diferente tenha alertado você a utilizar mais esse dispositivo que é tão completo. Tá legal? Bom, se você gostou desse tipo de conteúdo aí, considere assinar aqui o canal, se inscrever, né? Que eu vou publicar outros conteúdos falando um pouco mais sobre esses dispositivos, falando um pouco mais sobre bike, tem outros conteúdos que eu pretendo colocar aqui também. E agradeço você que assistiu até aqui. Se tiver qualquer dúvida, qualquer informação que você queira saber ou queira comentar, posta aqui embaixo, faz um comentário que na medida do possível aqui eu vou retornando. E é isso, tá ok? O objetivo é compartilhar com você a utilização desses dispositivos, já que eu sou da área de produto, gosto bastante de produtos, e a minha análise do Amazfit T-Rex 3 é muito boa, é um relógio nota 9,5 de 10, é muito, muito boa, de verdade, e entendo que dentro da gama da Smart Fit hoje, ele e o Balance 3 talvez brigam ali como a melhor opção dentro do portfólio, entre aspas, da Amazfit. Fechou? É isso então, obrigado, um abraço aí.